Meu boa noite a todos e a todas, a todos os nobres vereadores aqui presentes. Gostaria de cumprimentar o nobre primeiro vice-presidente dessa casa, vereador Chico Neto. Também cumprimentar o nobre segundo vice-presidente dessa casa, vereador Luiz Tomás Dino. Cumprimentar o nobre vereador Luiz André Campos, o nobre vereador Fúvio Gonçalves, o nobre vereador Helder Castelo, o nobre vereador Vone Souza, o nobre vereador Adriano Dimas e o nobre vereador Argentino Filho. Pedindo a proteção de Deus e havendo número regimental, declaro aberta a 9ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2023. Indaga aos senhores vereadores se dispensam a leitura da ata da sessão anterior. Em votação, a ata da sessão anterior. Se os vereadores aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passo a palavra para o primeiro vice-presidente dessa casa para fazer a leitura das matérias do pequeno, grande expediente e ordem do dia. Com a palavra, o nobre vereador Chico Neto. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas vereadores, boa tarde às pessoas que nos escutam através das redes sociais. Pauta da 9ª sessão ordinária legislativa 2021-2024. Pequeno expediente, indicação, número 227, de autoria do vereador Helder Castelo, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá, através da secretaria competente, a limpeza e desobstrução das saídas de água da Boca de Lobo em todo o sistema de esgoto da sede. Indicação do vereador Helder, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá, através da secretaria competente, em caráter de emergência, melhoramento do leito da estrada, apsarramento e melhoria de obras das corrente das estradas que liga a BR-020, as localidades de Altamira, Olho d'Água, Olho d'Alguinha, Santana, São Vicente, Serra Nova, Ingá, Sítio Lagoa, 1º de setembro, Castelo, Serra da Raposa, 1, 2, Limão, Distrito Carrapateira. Indicação do vereador Luiz André. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá, através da secretaria competente, a execução de reforma geral da quadra poliesportiva Raimundo Mendonça Filho, na localidade de Cachoeirinho do Pai Senhor. Indicação de autoria do vereador Luiz André, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá, através da secretaria competente, que realize urgentemente estudos seguidos de medidas que busquem ampliar o escoamento de água das chuvas para sanar o sério problema de drenagem que atinge diversos bairros nas ruas da sede. Indicação do vereador Luiz André Bezerra Campos, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá, através da secretaria competente, em caráter de abertura de extremidade da ponte que liga os bairros Centro e Tauazinho. Indicação de autoria do vereador Luiz André, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá, através da secretaria competente, a capinagem do mato e limpeza geral em redor da quadra poliesportiva Raimundo Mendonça Filho, na localidade de Cachoeirinho do Pai Senhor, distrito de Barra Nova. Indicação do vereador Luiz André Bezerra Campos, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá, através da secretaria competente, a recuperação da passagem molhada na localidade de Pirangi, distrito de Carrapateiras. Indicação do vereador Luiz André, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá, através da secretaria competente, a colocação de material de boa qualidade, pissarra, ou execução da pavimentação no pátio de acesso ao posto de saúde na localidade de Bom Jesus. Indicação do vereador Luiz André, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá, através da secretaria competente, a construção de uma passagem molhada sobre o rio Carrapateira, na localidade de Escondido. Indicação do vereador Fúvio, indica ao chefe do Poder Municipal, através da secretaria competente, executar serviço de carpinagem, roçagem, recolhimento de entulhos e limpeza em geral em toda a extensão da rua Rita Bezerra Leite, Alto Brilhante. Indicação do vereador Fulvio, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, através da secretaria competente, executar a pavimentação asfáltica, mas antes realizar a obra de saneamento básico, coleta e tratamento de esgoto na rua Socorro do Carmo Dias, Manuel Alves Mota. Indicação do vereador Fulvio, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, através da secretaria competente, esforços para, na máxima urgência, executar
a complementação da pavimentação asfáltica na rua projetada B. Bezerra de Souza. Indicação do vereador Furvo, indica o chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, para providenciar as reposições das lâmpadas e manutenção da iluminação pública por toda a extensão na rua Luísa Barros de Santos, Manuel Alves Mota. Indicação do vereador Fulvio, indica o chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, executar perfuração do pulso artesiano, instalação e construção de reservatório de água para abastecimento da comunidade de Lagoa de Dentro, em Inhamuns. Indicação do vereador Fulvio, indica ao chefe do Poder Executivo, através da Secretaria competente, para providenciar a reposição de lâmpadas e manutenção de iluminação pública por toda a extensão na vila de Poço da Onça. Indicação do vereador Fulvio, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, executar a perfuração do pulso artesiano, instalação e construção de reservatório d'água para abastecimento da comunidade de Várzea da Serra, Marroais. Indicação do vereador Fulvio Hermeson, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, esforço para, na máxima urgência, executar o fechamento de um buraco na pavimentação na rua Joaquim de Lima, quase no cruzamento com a rua 3 de Maio, Alto Brilhante. Indicação do vereador Fulvio, indica ao chefe do Poder Executivo, através da Secretaria competente, executar a pavimentação asfáltica, mas antes realizar a obra de saneamento básico, coleta e tratamento de esgoto na rua Rita Bezerra Leite, Alto Brilhante. Indicação de autoria do vereador Emerson Gonçalves, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, executar serviço de carpinagem, roçagem, recolhimento de entulhos, limpeza em geral em toda a extensão da rua Cílio Bezerra, Cidade Nova. Grande expediente, projeto de resolução número 4, de autoria do vereador Felipe Veloso Soares Viana de Abreu, concede à senhora Josefa Lane Alves Almeida a honraria de medalha do vereador Francisco Soares de Carvalho e adota outras providências. Requerimento para o Legislativo número 30, de autoria do vereador João Evanilson Alexandrino de Souza, requer da mesa diretora da Câmara Municipal de Tauá, depois de ouvido o plenário, que oficie o Instituto Nacional de Segurança Social e INSS com cópia de deputados federais mais votados no nosso município, solicitando informações sobre a previsão de disponibilidade profissional médico perito de urgência no INSS de Tauá. Requerimento para o Executivo número 31, de autoria do vereador Fulvio, solicita ao Poder Executivo Municipal de Tauá, através da Secretaria competente, informar a esta Casa de Leis quais escolas municipais estão desativadas na sede de distritos, esclarecendo se existe planejamento de retomada das atividades em alguma escola desativada e assim peço para enviar plano de ação no início das atividades. Requerimento para o Executivo número 32, de autoria do vereador Fulvio Emerson Gonçalves Cavalcante, solicita do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, informar quando será retomada a regime de tempo integral Adelaide Coutinho Loyola, Vila de Santa Teresa, para as turmas de alunos de primeiro e segundo ano da idade, devendo esclarecer a previsão de instalação e aparelho de ar condicionado na sala da turma de alunos de 3 anos de idade. Ato contínuo, suplico pela construção de professor auxiliar para a turma de alunos de 2 anos de idade. Requerimento para o Executivo de número 33, de autoria do vereador Fulvio Emerson Gonçalves Cavalcante, solicito do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, esclarecimento de denúncias graves de alunos e seus pais acerca de superlotação do serviço de transporte escolar na rota Calumbi Flores Tauá, onde alunos são transportados em pé, contrariando o disposto no artigo 136, artigo 6º da Lei Código de Trânsito Brasileiro, devendo ser referido a um seguro transporte para acomodação dos alunos transportados em pé. Requerimento do Executivo. Requerimento para o Executivo número 34, do vereador Fulvio, solicito do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, a remessa para esta Casa das Leis, informações prestadas para a plataforma Mãos à Obra, sobre as obras que começaram a ser construídas no âmbito municipal com recursos do governo federal e se encontram paralisadas.
Moção de congratulações de autoria do vereador Alaô Cavalcante Mota Filho. Requer envio de votos e congratulação ao senhor José Vital Neto pelos seus 82 anos de vida, ocorrido dia 13 de março. Moção de congratulações de autoria do vereador Helder Castelo. Requer envio de votos e congratulação ao senhor Evelton Silva pela passagem do seu natalício. Moção de congratulações de autoria do vereador Helder. Requer envio de votos e congratulações ao senhor João Castelo Sobrinho pela passagem do seu natalício. Moção de congratulações do vereador Helder. Requer envio de votos e congratulação ao senhor Maninho Veríssimo. Moção de congratulações de autoria do vereador Alaô Cavalcante Mota Filho. Requer envio de votos e congratulação ao senhor Francisco da Costa Feitosa pelo transcurso do seu natalício ocorrido dia 18 de março, corrente ano. Moção de congratulações de autoria do vereador Helder Castelo. Requer envio de votos e congratulação à senhora Fátima Araújo. Moção de congratulações de autoria do vereador Helder. Requer envio de voto e congratulação à senhora Antônia Maria Soares pela passagem do seu natalício. Moção de congratulações de autoria do vereador Helder Castelo. Requer envio de voto e congratulação à senhora Mariane Oliveira. Moção de congratulações de autoria do vereador Marcos Aurélio Moreira de Aguiar. Requer envio de voto e congratulação ao senhor Daniel Aguiar Camussa pelo transcurso do seu natalício ocorrido dia 14 de março. Moção de congratulações de autoria do vereador Marcos Aurélio. Requer envio de voto e congratulação à senhora Matilde Gomes pelo transcurso do seu natalício 14 de março. Moção de congratulações de autoria do vereador Marcos Aurélio. Requer envio de voto e congratulação à senhora Monique Fernelon pela transcurso do seu natalício 14 de março. Moção de congratulações de autoria do vereador Marcos Aurélio. Requer envio de voto e congratulação ao senhor Carlos Antônio Soares pelo transcurso do seu natalício 14 de março. Moção de congratulações de autoria do vereador Marcos Aurélio. Requer envio de voto e congratulação à senhora Adaltiva Cidrão pelo transcurso do seu natalício 14 de março. Moção de congratulações de autoria do vereador Marcos Aurélio. Requer envio de voto e congratulação à senhora Rita Moreira pelo transcurso do seu natalício 15 de março. Moção de congratulações de autoria do vereador Marcos Aurélio. Requer envio de votos e congratulações ao senhor Mazinho Loyola pelo transcurso do seu natalício 15 de março. Moção de congratulações de autoria do vereador Marcos Aurélio. Requer envio de votos e congratulação ao senhor Francisco Haroldo Gonçalves pelo transcurso do seu natalício 15 de março. Moção de congratulações de autoria do vereador Helder Castelo. Requer envio de votos e congratulação ao senhor José Valdo Cavalcante. Moção de congratulações de Francisco Helder. Requer envio de votos e congratulação ao senhor Hélio Veríssimo. Moção de congratulações de autoria do vereador Francisco Helder. Requer envio de voto e congratulação à senhora Zilna Vieira pela passagem do seu natalício. Moção de congratulações de autoria do vereador Helder. Requer envio de votos e congratulação ao senhor Carlos Iago pela passagem do seu natalício. Moção de congratulações de autoria do vereador Helder. Requer envio de votos e congratulação ao senhor Kelson Loyola pela passagem do seu natalício. Moção de congratulações do Helder Castelo. Requer envio de votos e congratulação ao senhor Adailton Batista pela passagem do seu natalício. Moção de congratulações de autoria do vereador Helder. Requer envio de votos e congratulação ao senhor Márcio Frank. Moção de congratulações de autoria do vereador Helder. Requer envio de votos e congratulação ao a senhora Lésia Castelo pela passagem do seu natalício. Moção de congratulações Moção de congratulações de autoria do vereador Érico Batista Lima. Requer envio de votos e congratulação pela passagem do natalício da senhora Nina Carvalho, na data de 16 de março. Moção de congratulações do vereador Érico. Requer envio de votos e congratulação para a Escola Cantina do Saber, pelos seus 25 anos da fundação, ocorrido dia 18 de março do corrente ano. Moção de congratulações, número 335, de autoria do vereador Érico Batista. Requer envio de votos e congratulação pela passagem do seu natalício, doutora Raíssa Gonçalves, data 14 de março. Moção de congratulações de autoria do vereador Érico Batista. Requer envio de voto e congratulação pela passagem do natalício da senhora prefeita municipal de Tauá, doutora Patrícia Pequeno da Costa Gomes de Aguiar, 15 de março. Bota as datas do seu, se não botar data, aí ninguém sabe que dia é. Moção de pesar, de autoria do vereador Vone. Requer envio de votos de pesar pelo falecimento da senhora Antônia Nicolau, conhecida como Dona Negra, ocorrido dia 15 de março. Moção de congratulações de autoria do vereador Fúvio. Requer envio de votos de congratulação para o senhor Rafael Oliveira de Melo, pelo natalício ocorrido 16 de março. Moção de congratulações, Fúvio Hermes Gonçalves. Requer envio de votos de congratulação ao senhor Diego Feitosa Cavalcante Mota, pelo natalício 16 de março. Moção de congratulações de autoria do vereador Furro.
Requer envio de votos e congratulações para o senhor Marcos Araújo, pelo natalício 12 de março. Moção de congratulações do vereador Fúvio. Requer envio de votos e congratulação para a senhora Aila Maria Alves Lima, pelo natalício 14 de março. Moção de pesar de autoria do vereador Fúvio. Requer envio de votos de pesar pelo falecimento do senhor Cariolano Pereira Neto, ocorrido dia 17/3/2023. Moção de congratulação da autoria do vereador Marcos Aurélio. Requer envio de voto de congratulação à senhora Jacinta Alves Borges, pelo transcurso do natalício 18 de março. Moção de congratulações de autoria do vereador Marcos. Requer envio de voto de congratulação à senhora Aspásia Cristina, pelo transcurso do natalício 18 de março. Moção de congratulações de autoria do vereador Marcos Aurélio. Requer envio de voto de congratulação à senhora Maria Moreira Mota, conhecida como Vidinha, pelo transcurso natalício 18 de março. Moção de congratulações de autoria do vereador Marco. Requer envio de voto de congratulação à senhora Ângela Dores Feitosa, pelo transcurso natalício 17 de março. Moção de congratulações de autoria do vereador Marcos Aurélio. Requer envio de voto de congratulação ao senhor Alain Pinheiro Diógenes, pelo transcurso natalício 17 de março. Moção de congratulações de autoria do vereador Marcos Aurélio. Requer envio de voto de congratulação à senhora Heloísa Dias, pelo transcurso natalício 17 de março. Moção de congratulações de autoria do vereador Marcos Aurélio. Requer envio de voto de congratulação da Associação dos Vice-Prefeitos do Estado de Ceará, pelo sucesso do seminário sobre gestão pública, ocorrido dia 17 de março. Moção de congratulações do vereador Helder. Requer envio de voto de congratulação à senhora Irani Macedo, pelo passagem do seu natalício. Moção de congratulações do vereador Helder. Requer envio de voto de congratulação ao senhor Wellington Abreu, pela passagem do seu natalício. Moção de congratulações do vereador Helder. Requer envio de voto de congratulação ao senhor Haroldo Melo, pela passagem do seu natalício. Moção de congratulações da autoria do vereador Helder. Requer envio de voto de congratulação ao senhor Juscelino Paiva. Moção de congratulações do vereador Helder. Requer envio de voto de congratulação ao senhor Marcos Cedro, pela passagem do seu natalício. Moção de congratulação do vereador Helder. Requer envio de votos de congratulação ao senhor Patrício Medeiros. Moção de congratulações de autoria do vereador Marcos Aurélio. Requer envio de votos e congratulação à senhora Georgia Camussa Aguiar, pelo transcurso natalício 20 de março. Moção de congratulações de autoria do vereador Marcos Aurélio. Requer envio de votos e congratulação ao senhor Perbuari Castelo Júnior, pelo transcurso natalício 20 de março. Moção de congratulações, Marcos Aurélio. Requer envio de votos e congratulação à senhora Juana Gonçalves, pelo transcurso natalício 20 de março. Moção de congratulações do vereador Marcos Aurélio. Requer envio de votos e congratulação ao senhor Fábio Lima, pelo transcurso natalício 20 de março. Moção de congratulações do vereador Érico Batista. Requer envio de votos e congratulação à senhora Antônia Rita Gonçalves, pelo transcurso natalício 17 de março. Moção de congratulação do vereador Érico. Requer envio de voto de congratulação à doutora Jéssica Dias, pelo transcurso natalício 18 de março. Moção de congratulações do vereador Érico Batista Lima. Requer envio de voto de congratulação ao coronel Deladier Feitosa Maris, transcurso natalício 18 de março. Moção de congratulações de autoria do vereador Érico. Requer envio de voto de congratulação pela passagem do natalício da senhora Luciana Queiroz, dia 20 de março. Moção de congratulações do vereador Érico Lima. Requer envio de voto de congratulação pela passagem do natalício da senhora Sueli Franca, na data de 20 de março. Moção de congratulações, número de autoria do vereador Érico Batista Lima. Requer envio de voto de congratulação pela passagem do natalício da senhora Tayane Martins, na data de 20 de março. Ordem do dia. Projeto de lei do Legislativo, número 22, de autoria do vereador Fulvio Gonçalves Cavalcante, dispõe sobre criações de observatório e relatório de vigilância contra a mulher, feminicídio no âmbito municipal e dá outras providências. Projeto de lei do Executivo, número 23, do Poder Executivo, autoriza o municipal e concede incentivo financeiro à Associação dos Apicultores do município de Itauá, na forma que indique e adota outras providências. Senhor presidente, os requerimentos e as moções já foram lidos. Eu passo a palavra a Vossa Excelência dar continuidade à sessão. Agradeço a leitura das matérias pelo nobre vereador, primeiro vice-presidente dessa casa, Chico Neto.
Gostaria de justificar a ausência do nobre vereador Alaú Mota, que não pôde vir por problema de saúde. E gostaria de cumprimentar também o nobre vereador Felipe Viana, nobre vereador Luiz Alves, nobre segundo secretário dessa casa, vereador Marco Aurélio, e o nobre colega vereador Genival Coutinho. Passaremos para o uso da tribuna. Convidar o vereador Érico Lima para fazer uso da tribuna. 70 mil já deu lá no grupo. 70. Aonde? Lá em casa. Boa noite a todos os nobres colegas vereadores, a todos os amigos que nos assistem pelas redes sociais, pelas emissoras de rádio, e a todos os amigos que nos assistem no plenário dessa casa. Essa semana demos uma volta na nossa cidade, vereador Marco Aurélio, conferindo algumas construções, e estivemos no Alto Nelândia, onde nos deparamos com a rua Alberto de Souza Mota, né, que até a metade da rua tem um ótimo acesso, a estrada está pissarrada, porque ainda não possui calçamento, mas a outra metade, até chegar no rio, as proximidades do rio, está de péssimo acesso. Nem chovendo, nem passa de carro, nem de moto. Então eu pediria ao nobre secretário, doutor Matheus Mota, que desse uma olhada por aquela rua Alberto de Souza Mota, para que fosse feito um apissarramento, para que melhorasse a situação daquela rua, até porque as precipitações chuvosas estão começando agora e estão marcando, vereador Luiz Alves, até meados de maio que vai haver chuva. Então, a gente pediria a atenção do nobre secretário Matheus Mota. Estivemos no bairro Arizona também, visitando alguns amigos, e como é um bairro novo, precisa que seja um bairro que a chefe do Executivo Municipal tenha um olhar voltado para aquele bairro, que aquele bairro ainda é muito carente, vereador Marco Aurélio. Um bairro que precisa de praças, precisa de uma iluminação melhor também, como também de muitas ruas necessitam de, se não asfalto, pelo menos um calçamento de qualidade, porque o pouco que tem é nessa pedra tosca e muito mal feito, por sinal. Então, a gente pediria aí à chefe do Executivo Municipal que olhasse com bons olhos para o bairro Arizona, como também para a rua principal, de imediato, da Vila Jataí. Não me recordo o nome da rua principal, que tem algumas pedras soltas, viradas, e isso pode vir a trazer um acidente ou algo maior. Não poderia deixar de me congratular, nobre vereador Adriano Dimas, com um equipamento de ensino como a Escola Cantinho de Saber, que agora, na última sexta-feira, fez 25 anos de bons serviços, grandes serviços prestados à nossa comunidade. E meus parabéns a todos que são comprometidos com aquela escola, com os proprietários, com a dona Alanda Gonçalves, com a Elisângela, com a mãe delas, pelo ótimo trabalho que elas têm feito à nossa cidade. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar, e encerro minhas palavras dando meu boa noite a todos. Passaremos para o uso da tribuna nesse momento o nobre vereador Fúvio Gonçalves. Depois você. Boa noite a todos os colegas presentes. O público hoje quase zerado, mas saudar e cumprimentar os que estão no nosso auditório, aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Muito feliz, principalmente por esse princípio de chuva de hoje à tarde,
Espero que essas chuvas tenham se estendido por todo o território do município. E é muito importante, porque esse final de semana, por exemplo, nós tivemos a grata surpresa e grato prazer de termos a barragem do Belo Alto sangrando. E a gente conversando com alguns colegas de lá, esses colegas e amigos nos relataram tamanha felicidade daquela sangria, né? E o que a gente espera é que isso aconteça nos outros distritos, não só lá na Vila de Marrex. Então, se for para pedir alguma coisa a Deus hoje, pedir mais chuva para todo o nosso território municipal. Eu, na sessão passada, relatei aqui uma situação sobre as pedras que tinham sido tiradas, principalmente da Vila de Santa Teresa. Dia 15 de março, no Diário Oficial do Município, portaria 031.501/2023, foi aberto um processo administrativo disciplinar. Esse processo, além de tardio, já que quase 10 dias posteriores ao que nós falamos aqui, consta na sua ementa ainda um erro. Por exemplo, eu não denunciei a questão das pedras que estão utilizadas ali na frente do terminal. Na oportunidade, eu defendi o requerimento 25/2023 e pedi para que o município nos esclarecesse onde seriam utilizados aqueles materiais, tanto nas pedras toscas quanto na alvenaria, nas portas, por exemplo, do terminal rodoviário. Então, a portaria, ela tem uma ementa de abrangência da qual a gente não falou, a gente até espera que não aconteça realmente o que aconteceu lá em Santa Teresa, também aconteça aqui no terminal rodoviário e nas outras obras. Mas a nossa fala também é um pedido, é um reforço a esses requerimentos. Requerimentos 25/2023, bem como o requerimento 150/2022. Por que é que a secretaria competente não informa essa casa e nem a população onde esses materiais serão reutilizados? Coisa tão simples. Se realmente não está havendo e está, eu relatei com provas hoje, já tenho fotos do local onde a gente tinha as pedras em propriedade privada, essas pedras não estão mais lá. Se foram devolvidas para o local público, ótimo. Se não foi, merece uma apreciação dessa comissão, mesmo que tardia. Então, fica a minha fala no sentido de reforçar requerimento 25/2023, requerimento 150/2022. Por gentileza, responda à população para onde será reutilizado esse material que foi retirado dessas obras. Consta na pauta de hoje o requerimento 31, requerimento também lá de Santa Teresa, Escola Adelaide Coutinho Loyola, Escola de Educação Infantil. 32? Obrigado, vereador Marco. E nessa escola foi conversado com os pais o regime de tempo integral, especialmente nas turmas de 1 ano e 2 anos. E essa situação, até hoje, ainda não foi concretizada. Esse requerimento é 3 em 1. Além dessa fala, tem também 2 outras situações. Por exemplo, a turma de 3 anos, a sala é voltada para onde dá o sol. E já logo no período da manhã, final da manhã, essa sala esquenta. Então, esses alunos de 3 anos estão lá aguardando a instalação do ar-condicionado, que diz que está na secretaria, mas que ainda não foi instalado. E também nessa escola existe também uma outra problemática: falta de professor auxiliar. Turma de 2 anos de idade. Os alunos, a professora,
comporta lá nessa sala 26 alunos. Isso a gente sabe que é difícil só para uma professora. Então, a gente está pedindo também a contratação de um professor auxiliar. Então, esse requerimento, ele visa justamente isso, a questão de alguns aparatos que estão ausentes lá nessa escola, Adelaide Coutinho. Requerimento 31. Nós já também fizemos nessa casa 3 outras proposições. Requerimento 1/2022, lá na Escola Moisés Ferreira Barreto, lá no São João. Indicação 194/2023, uma reforma na Escola Juvenal Saraiva da Silva, na Barra Nova. E também falamos na Escola de Educação Infantil e Fundamental Dr. Alberto Veitosa Lima, que fica ali logo no setor G. Essas escolas Vereador estão Fulvio, desativadas. Pois não, vereador Genival. agradeço pela parte. Só terminar, eu te dou, tá Porque bom? o assunto que Vossa Excelência está tocando é rapidinho. Só para, a título de conhecimento também, ajudar o amigo, irmão, Vossa Excelência estava comentando a respeito do requerimento número 32, em relação aos ar-condicionados. Saiu também no Diário Oficial, eu também estou atento a essa situação, e já está em andamento o pregão eletrônico número 1403001 de 2023 da Secretaria Municipal de Educação, justamente o pregão para objeto e registro de preços para a futura e eventual contratação de empresas para serviço de manutenção preventiva e corretiva em loco, com fornecimento de peças diversas, fornecimento de gás, instalação e desinstalação de centrais de ar. Então, já é uma preocupação que a Secretaria de Educação já está tomando justamente para sanar esses problemas junto ao nosso município. Agradeço ao APARTE, fica sempre que à disposição. Vereador Obrigado, viu? Eu tinha uma informação até mais além do que isso, que o ar-condicionado já estava lá na secretaria da escola. E o que está faltando é a questão da instalação. Isso, Pronto. justamente. Então, o pregão já vai suprir isso, que é justamente tanto a desinstalação como a instalação. E, na verdade, tem os equipamentos, mas falta a contratação de serviço que já está sendo sanada aí pela Secretaria, conforme já publicado no Diário Oficial do município. Agradeço. Obrigado. De nada. Então, eu estava justamente na questão das escolas desativadas. E o que nós queremos com esse requerimento é muito simples. Se estão desativadas e existe aquele prédio lá no local totalmente sem uso, para a gente saber se existe um estudo de reutilização dessas escolas, de reativação, para aquelas que não forem reativadas, nós destinarmos a alguma finalidade pública. É justamente isso o requerimento. Se existe esse estudo de viabilidade, de retomada das atividades nessas escolas municipais que estão desativadas, para nós trabalharmos projetos futuros. Requerimento 34, a questão da plataforma Mãos à Obra. Algumas obras no município, elas estão paralisadas. Outras, para não dizer que estão paralisadas, estão a passos de tartaruga, com 1, 2 ou 3 funcionários, talvez até para não dar a nomenclatura de paralisada. Então, aquelas obras que existem a participação do governo federal, de verba do governo federal, nós acompanhamos pela mídia nacional que o governo federal lançou a plataforma Mãos à Obra, justamente para colher as informações dessas obras. E o que nós estamos pedindo é isso. O que foi informado a essa plataforma, que informe para essa casa. A intenção é a parceria legislativa e executiva e nós trabalharmos em harmonia para destinarmos, com certeza, a conclusão dessas obras. Espero eu e, com certeza, a população está nessa expectativa. Então, nós estamos pedindo apenas essas informações que serão prestadas pelo Poder Executivo a essa plataforma. Presidente, eu vou pedir um pouquinho mais de tempo, porque à medida que os colegas estavam falando, eu notei que o cronômetro também estava da mesma forma, né? Não foi paralisado. Então, para finalizar, eu vou falar sobre o projeto de lei que entrou hoje na pauta, projeto 22, e esse projeto é visando os interesses das nossas mulheres, das mulheres desse município.
Esse projeto, ele visa especificamente a prevenção e a proteção das mulheres. E antes de falar do mérito dele, eu quero dizer que esse projeto já foi de iniciativa parlamentar em algumas assembleias, inclusive. Por exemplo, eu posso citar a região Sudeste e Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e, salvo engano, Rio de Janeiro. Então, nós compilamos algumas ideias desses projetos parlamentares que tramitaram nessas casas legislativas estaduais. Não representa nenhum custo para o município, porque envolve apenas órgãos que já existem no nosso município. Por exemplo, nós sugerimos aqui, dentro desse projeto, que fosse coordenado pela Secretaria da Mulher e que formasse, junto com essa coordenação, um órgão colegiado. Por exemplo, nós mencionamos o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o Centro de Referência da Mulher, a Associação das Mulheres. Então, todos esses órgãos já existem na estrutura do município. Utilizando dessa estrutura, por isso nós reprisamos que não existe a questão da despesa pública. E, além disso, existe no município também a questão do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher. Então, é uma estrutura que nós estamos vendo com bons olhos no sentido dessa prevenção, no sentido dessa proteção. E, principalmente, auxiliar os órgãos policiais, as autoridades policiais, os órgãos jurisdicantes, na questão das investigações e na questão dos julgamentos. Então, esse relatório contra crimes contra mulheres servirá de dados para nós criarmos políticas públicas em prol das mulheres. Quero pedir o apoio aos colegas pela aprovação desse projeto, porque, como falei, é um projeto de iniciativa iniciativa parlamentar de outros estados, e por isso nós podemos incrementar, já que temos uma estrutura que pode trabalhar em harmonia juntamente com a Secretaria da Mulher. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer aos colegas que, principalmente esse projeto 22, para nós contemplarmos esse mês de março, Dia Internacional da Mulher, com mais essa garantia constitucional, que é a defesa dos direitos da mulher. Muito obrigado, presidente. Agradeço as palavras do nobre vereador Fulvio Gonçalves e convido o nobre vereador Felipe Viana para que faça uso da tribuna. Senhor presidente, colegas vereadores, meu assunto aqui será rápido em virtude dos últimos acontecimentos do Congresso Nacional e sobre esse período chuvoso que vem realmente atingindo de forma um pouco mais violenta. Claro, toda chuva é bem-vinda, mas está, acho que hoje, pelas projeções aí de mais chuvas pela frente, então minha palavra é mais de uma forma de trazer, de falar com a população para que ela possa se prevenir mais, possa se programar mais com os descontentos aí, com os problemas que realmente a chuva possa causar, porque não é fácil para uma pessoa que mora numa área de terra um pouco afastada da cidade depender das estradas. Porque aqui nós temos colegas que sabem muito bem que você pode fazer a estrada, se chover tem que fazer de novo no outro dia. E se chover de novo, tem que fazer de novo. Se chover de novo, tem que fazer de novo. Você pode apsarrar e se der uma chuva um pouco mais forte, se passar uma água na lateral ali de uma estrada, aquela compactação pode sofrer alguma depressão. Então, venho aqui primeiramente ter essa atenção à população sobre os últimos fatos, sobre as últimas chuvas aqui no nosso município, como também um tema, claro que eu tenho minhas lojas de empréstimo, as pessoas sabem disso, mas eu venho trazer aqui
essa parte de INSS, algo está me preocupando muito, vereador Luiz André. É sobre a decisão do Ministério da Previdência Social que vem assolando aí, deixando muitos aposentados e pensionistas apavorados, assustados e aumentando o seu nível de endividamento. O que é que acontece? Eu acho algo muito injusto que o governo federal vem fazendo, no sentido de fazer a redução da taxa de juros dos consignados de 2,14 para 1,70 e manter o crédito pessoal com a taxa de juros, uma Crefisa dessa da vida, com a taxa de juros de 25% ao mês. Isso é um absurdo, isso é um verdadeiro assalto. Então, os bancos, todas as instituições financeiras, para todos os aposentados e pensionistas do INSS, você que quer fazer aquele empréstimo, tudo bem, que coloque ali uma taxa de juros de 1,70, não tem nenhum problema, mas que também combata aos abusos desses créditos pessoais, porque hoje você vê o limite até 35%, aí a pessoa depois precisa de mais um dinheiro e vai ali, não consegue mais aquele limite, aquela margem no banco, e acaba contratando esses empréstimos pessoais com a taxa de juros ultrapassando 20%, e isso realmente vem matando muito os aposentados e pensionistas do INSS, inclusive deles chegando a tirar até R$100, R$50 ou fechar no mês negativo, ou seja, no final ali do mês não tem mais nem o que comer. Então, você hoje está tendo uma reunião na Casa Civil com o ministro-chefe da Casa Civil, o Fernando Haddad, com o ministro do Planejamento, o ministro com outras pessoas que realmente também representam as instituições financeiras, porque nos últimos anos, nos meus 30 e poucos anos de idade, 30 e tantos, né, de idade, foi a primeira vez que eu vi todos os bancos, inclusive bancos de rede, Banco do Brasil, Caixa Econômica, os grandes bancos, que nem o Bradesco, pararem de fazer empréstimos consignados para aposentados e pensionistas. No ano passado teve a inclusão do BPC e do LOAS, esse ano já foi retirado, e ainda hoje nós notamos uma taxa, nós notamos as ações dos bancos realmente voltada contra o que o governo federal está fazendo na política econômica do nosso país. Porque em vez de combater os juros abusivos, que nem uma Crefisa dessa da vida, que é um juro de 20%, 30% ao mês, você diminuir a taxa de juros realmente para quem está precisando ali de 1,99, 1,89, 1,79, 2,10 ali do aposentado e pensionista. Então, trago aqui a minha preocupação, espero que o governo federal aí traga uma notícia satisfatória amanhã, para que a gente possa comunicar aos aposentados e pensionistas aqui da nossa região, porque é fato público e lamentável. É muito fácil, o Fulvio Marco Aurélio, os nossos colegas vereadores, que entendem um pouco, o vereador Alô que não está aqui, entendem muito da parte contábil, eles diminuem a taxa de juros sem diminuir a Selic. Não, eu quero diminuir. Está igual o Eduardo Suplicy naquela época. Ah, como é que a gente faz para ter mais dinheiro no Brasil? Aí ele disse só, imprime no Banco Central. E não é assim, as coisas não funcionam desse jeito. Então nós precisamos ter uma política econômica ajustada. E isso preocupa muito a gente, nós que estamos aqui defendendo uma luta e pensando no crédito mais viável para essas pessoas que realmente precisam, que já sofreram tanto na vida, ainda ter que sofrer mais nesses últimos momentos. Então, realmente é algo preocupante, mas que eu trago o meu posicionamento nesse sentido de hoje, de fazer um alerta e comunicar a toda a população tauaense, você que tem seu pai, você tem sua mãe, seu avô. Então, é um tema que está sendo discutido, claro, em virtude também, é só você olhar, eu desafio uma pessoa a procurar o Banco do Brasil, procurar a Caixa Econômica, um aposentado pensionista, ou outras lojas aqui na cidade, para fazer um empréstimo consignado que não consegue. Então, nós estamos diante aqui quase de um caos. E nós sabemos, há muito tempo, que duas coisas que realmente são os pilares, duas coisas que são os pilares aqui da nossa economia, que são os aposentados e pensionistas e os servidores públicos. E, claro, com os grandes investimentos que o município trouxe, grandes empresas aqui na nossa cidade, realmente começa a nascer um terceiro pilar. Mas hoje, realmente, a nossa maior fonte de renda são os aposentados e pensionistas do INSS
e o servidor público municipal. Porque, salvo engano, são 2.000 servidores públicos, mais 7.000, acho que são 1.300 servidores públicos, entre concursados, comissionados temporários, 1.800 essa faixa, mais umas 750 pessoas ali beneficiadas pelo Instituto de Previdência. Então, quando a gente soma aposentados e pensionistas, nós temos hoje, aqui no nosso município, uma população de aproximadamente 12 a 14 mil pessoas, aposentados e pensionistas e servidores públicos municipais e pessoas que recebem do Instituto de Previdência. Então, a nossa preocupação é essa, porque algo realmente pode impactar muito a economia do nosso município. E, em vez de ajudar, tem certas ajudas que no final fazem atrapalhar. Então, esse é o meu pronunciamento, essa é a minha preocupação. Pois não, vereador Luiz André? Pois não. Pronto. Concluí, vereador. É só para... boa noite a todos. Vereador Felipe, eu queria só fazer um reforço com relação ao primeiro tema que Vossa Excelência falou, a questão das estradas vicinais, que a gente tem um entendimento que realmente quando dá ocorrência de maiores chuvas, vai retirando o material das estradas. Porém, nós temos observado ao passar por alguma dessas estradas, que não está sendo executado de maneira correta as saídas d'água. E a água está correndo no meio da estrada, consequentemente esse material vai ser retirado de maneira mais rápida. Então a gente faz esse reforço para que o secretário Matheus observe essa situação e procure corrigir para a gente ter uma durabilidade maior dessas estradas, de boas condições dessa estrada. Eu posso até fazer o exemplo da estrada que liga Poço da Onça a Mutuca, que nós tivemos um trecho que ficou alagado e estava impossibilitando a passagem dos veículos, justamente por conta da falta de saída de água. Outro local, o apsarramento foi feito da estrada que liga Caiçara a Cipó. Nós temos informações que a estrada está muito boa de se andar após o apsarramento, mas pessoas nos dizem que tem esse mesmo problema. Alguns pontos não tem a saída da água, a água está correndo no meio e está tirando o material. Então era só isso que a gente queria fazer, esse reforço. Pela parte. Queria só complementar, só fazer um complemento, vereador Luiz André, sobre as estradas, porque muitas vezes é fato público e notório que os operadores da Patrol chegam ali na estrada, faz só aquele cantinho, né? Você vê ali, você não vê ele fazendo seja a gestão que for. Porque uma coisa que essa gestão tem se preocupado realmente são com as estradas. Mas o fiscal daquela estrada tem que ficar atento. Tem que ficar atento nisso aí. Pois não, vereador Tomás? Obrigado, vereador Felipe, por uma parte. Lá no nosso distrito, graças a Deus, com as boas chuvas que têm caído, nós já temos várias estradas que não passou mais o transporte escolar hoje. Estrada que vem das Baixas ao Bonifácio está interrompida. Estrada que passa na Cacimba do Fogo também está interrompida. Aproveitar aqui o aparto para pedir ao secretário Matheus para que mande as máquinas, porque o transporte escolar está deixando de vir para a escola, porque não está mais passando nessas estradas. Tem também um bueiro chegando no Bonifácio, indo Cocá também, que está praticamente já cortada a estrada e que, se não for tomada as providências, também vai ficar intransitável. Eu agradeço o aparto e pedir aqui as providências do secretário Matheus para que ele possa mandar a máquina para o Distrito Marreca para poder ver se não prejudica os alunos que vêm estudar naquelas escolas. Obrigado. Queria também agradecer a parte do vereador Luiz Tomás e mantendo aqui esse diálogo e essa discussão entre o vereador Luiz Tomás e o vereador Luiz André, nós que estamos aqui utilizando a tribuna, dizer, só para finalizar, senhor presidente, dizer que todos os temas aqui foram importantes, porque ao mesmo tempo que a gente fala de estrada, né, vereador Luiz André, o vereador Luiz Tomás traz algo muito importante também, que é priorizar as estradas que são rotas de transporte escolar. Então, quando se trata desse período chuvoso e de estradas que não estão ali em boas condições e que o transporte escolar está sendo prejudicado, realmente aqui é um assunto bem interessante
que nós discutimos, e eu acredito que só quem ganha é a população. E, claro, reitero os pedidos do vereador Luiz Tomás, reitero os pedidos do vereador Luiz André, que independente da estrada, que seja feita essa observação e que seja dada prioridade a esses trechos, inclusive pensando aqui no fluxo do transporte escolar no nosso município. Muito obrigado. Agradeço as palavras do nobre vereador Felipe Viana. Há pouco tempo, quando fiz uso da tribuna dessa casa, eu esqueci, passou pelo sentido, de falar a respeito de alguns populares que nos procuraram no começo da semana, como também um nobre radialista, Alverno Lacerda, a respeito das informações sobre o PASEP de alguns funcionários que estava vindo só a metade. E eu fiquei de procurar essas informações e estou passando as informações que me foram repassadas, as informações recentes a valores que são preenchidos no programa da Raiz dizem respeito às quantias recebidas pelos servidores em folha de pagamento. Para que esses valores correspondam com os números pagos em conta, as devidas configurações precisam ser feitas em sistema de folha de pagamento, tendo em vista que essas configurações são de responsabilidade do setor de recursos humanos, da Prefeitura e da equipe de suporte do sistema de folha de pagamento. Vale ressaltar que a responsabilidade da assessoria é realizar o processo de todas as informações previamente configuradas em folha a garantir que tudo se encontre da maneira correta no órgão competente do governo federal. No caso do Ministério do Trabalho, ao fazer a transmissão da Raiz, referente ao ano calendário 2021, foi constatado pela assessoria que as configurações do sistema de folha de pagamento não estavam corretas. Diante disso, a situação foi descrita pela empresa de assessoria e aos responsáveis pelo setor de recursos humanos e pelo sistema de folha de pagamento. E logo se iniciou um processo de retificação no Ministério do Trabalho. É conveniente e, portanto, informar que os valores já foram corrigidos. Então, o que diz a nota é que foi um erro de sistema e esse erro já foi retificado, que esses valores já estão no Ministério do Trabalho para ser feito a avaliação e o recolocamento desses valores financeiros nas contas dos nossos funcionários. Agradeço aí a atenção do nobre secretário de Gestão e Organização Organizativa de Pessoas, o nobre secretário Francisco Ladislau Cavalcante Sobrinho. Com a palavra, o nobre vereador Rony Souza. Presidente, tem mais ninguém inscrito não, né? Não. Não, rapidamente, eu queria só fazer aqui um agradecimento à prefeita, ao secretário Matheus. Vereador Rony, eu podia só fazer só com relação ao tema que o presidente ainda estava falando, rapidamente. Pois não, vereador. Antes do vereador fazer seu pronunciamento. Pois não. O vereador Érico, Vossa Excelência pode enviar essa nota de esclarecimento no grupo dos vereadores? Posso, porque eu fui sim. procurado também para fazer pedir essa informação e acabei esquecendo de evidenciar o tema. Aí a gente pede para que seja colocado, tá bom? Com Pra gente certeza, poder passar com certeza. as informações. E se você quiser, eu peço à Secretaria da Casa que lhe passe também uma cópia da resposta, que aí fica melhor de você. Agradeço, tá bom? presidente, na hora. Uma palavra ao vereador Rony Souza. Presidente, é rápido. Eu usei a tribuna na sessão passada e falava da solicitação da limpeza lá da Vila de Castelo. E foi feito na sexta-feira. A Secretaria de Infraestrutura enviou a equipe lá e foi feita toda a limpeza da vila e realmente a população ficou bastante satisfeita. E eu queria aqui fazer esse registro de agradecimento ao secretário, à prefeita, pelo atender as reivindicações lá da comunidade. Presidente, tem na pauta aí também um requerimento de minha autoria, de número 30, que trata da solicitação, que pede, inclusive, que seja enviado cópia ao deputado votado aqui na região,
que trata-se do pedido que possa ser resolvida a ausência de perito na Previdência Social aqui, na Agência da Previdência Social aqui de Itauá. Nós nunca tivemos, esses anos da agência, nós nunca tivemos a felicidade de ter um médico perito aqui na agência. Então, eu gostaria muito que esse requerimento, peço o apoio dos colegas vereadores e presidente, que seja encaminhado aos deputados, especialmente o deputado Domingos Neto, a qual aproveito para parabenizar ele aqui, que foi escolhido para ser o corregedor parlamentar da casa. Então, mais uma vez, é destaque a nível nacional a atuação do deputado federal Domingos Neto, e com certeza ele dará toda a atenção a esse requerimento. Obrigado, presidente. Era rápido só fazer esse registro. O vereador Von de Souza tem todo o meu apoio, viu? É necessário e urgente, e a gente sabe que o que os segurados passam para poder se deslocar aqui até hoje, Juazeiro, Fortaleza, Sobral, é inadmissível. Então, é urgente e pode ter certeza que terá meu apoio. Colega vereador é advogado também, com certeza advogando nessa área, e o grande índice de indeferimento está exatamente na espera da pessoa para fazer a perícia, porque quando vem fazer a perícia, já tem o que chama de DIB, já tem vencido e a pessoa fica prejudicada. Mesmo o médico reconhecendo que houve um problema de saúde da pessoa, mas a pessoa acaba ficando prejudicada porque a demora para que se faça essa perícia, a pessoa, na maioria das vezes, já está bem. Agradeço o apoio, vereador. Eu parabenizo pelo assunto. Agradeço as palavras dos nobres vereadores Vone Souza e Genival Coutinho, e eu convido a fazer uso da tribuna dessa casa o nobre segundo secretário, vereador Marco Aurélio. Presidente, eu peço permissão para falar daqui. Permissão concedida. Nesses últimos dias, o município distribuiu nas ruas, ou em algumas ruas do município de Itauá, a legislação sobre essa questão dos imóveis, esses imóveis antigos que devam estar compatíveis com a nossa legislação. Eu ouvi algumas solicitações, entre elas até uma do vereador Érico, sobre como se poderia proceder mais rápido a uma resposta às pessoas que detêm esse tipo de imóvel ou têm dúvida referente a esse tipo de imóvel. E dei uma sugestão à prefeita, e ela acatou, de que a pessoa interessada, por exemplo, o vereador Luiz André tem um imóvel que a frente dele é antiga e tal, etc., e quer saber se ele pode alterar a sua estrutura na frente, certo? Ou pode, enfim, pode alterar a sua estrutura do imóvel. Então, o vereador Luiz André faz um requerimento ao órgão próprio, acho que tem um conselho, se não me engano, ao conselho, e o próprio conselho vai e já responde, né, para evitar, porque muita gente fica na dúvida. Pois não, vereador Genival? Vereador Marco, ótima noite, primeiramente. Inclusive, também fui solicitado sobre esse assunto, mas ao que eu tive conhecimento, é que esses imóveis, os proprietários que estão sendo notificados atualmente, é porque estaria dentro do perímetro cultural. É que não necessariamente esses imóveis eles seriam ou irão passar por um processo de tombamento. Isso mas sim a questão do decreto, né, que a legislação que a gente aprovou dentro da área, ainda em 2021, até porque o decreto já vem com a especificação dos imóveis que foram tombados, né, que estão ou foram, não sei dizer a altura do processo administrativo, que tem a intenção de tombamento. Esses que estão sendo notificados agora é uma exigência do decreto lá de 2021, que estaria dentro do perímetro entre o Jorge Marcilon até, né, as avenidas que compreendem o Centro Histórico Cultural, e que automaticamente não é que estejam tombados, mas que, caso os proprietários queiram fazer uma estruturação, uma reforma ou demolição, deveria primeiramente pedir essa autorização para que ou o Conselho ou a própria Secretaria
de Cultura, se eu não me engano, desse o aval para que fosse feita a respectiva obra ou etc. nesse sentido. Não seria em si o tombamento da fachada, o tombamento do imóvel, mas a questão de notificar da ciência que para fazer qualquer reforma ou uma construção específica no referido imóvel, primeiro tem que ter esse aval, como também eu acho que os nobres companheiros aqui, engenheiros, já deve-se ter o alvará automaticamente, já é um processo que vai ter que ter dentro do município. Agradeço a parte. A sugestão foi exatamente porque, até onde eu sei, a informação que eu obtive, é que foram distribuídos nessas áreas, não especificamente no imóvel que não possa alterar. Você está entendendo? Então, a solução mais rápida e viável para isso é que a própria pessoa tem interesse. Eu vou voltar aqui o mesmo exemplo do vereador Luiz André, que eu já estou utilizando. Então, digamos, o vereador Luiz André tem um imóvel na área e quer saber, eu quero logo saber como é a questão do meu, posso ou não posso? Nem que não vá fazer agora, mas para tirar essa celeuma e de achar que todos que estão notificados, né, ou que foram entregues, tal, etc., não possam fazer. Então, uma maneira mais rápida, mais ágil de se processar isso. O vereador vai fazer um requerimento para lá e eles respondem sim, não. Não é que não posso discutir. Mas a resposta de imediata é essa. É que houve justamente vereador... essa confusão. O pessoal Isso. pensou que estava em processo de tombamento, mas não. É só uma exigência do decreto que tem que notificar dentro do perímetro, né? Essa questão que está dentro do espaço ali. Isso. Além disso, havendo o interesse dessa Casa Legislativa, eu até ia propor ao senhor presidente, aos seus colegas vereadores, que a gente fizesse uma audiência pública para tratar disso, convidando as secretarias envolvidas, convidando a coordenadora lá desse projeto, né, tá certo, através do conselho, se houver o interesse de tratar dessa situação. Não é uma coisa que não está impedindo tudo o que possa ser feito. Não é assim. Não é assim, tá certo? Inclusive com arquiteto do próprio município, bancário pelo município, podendo sugerir a forma de se possível alteração, sugerir a forma de alteração. Ok? Então não é tão amedrontado como se estão querendo colocar a situação, tá certo? Eu queria só colocar isso para vocês, que seria lancei essa ideia e a ideia foi acatada, para que a pessoa interessada, eu quero logo saber, eu recebi, quero ver que é a minha, posso, não posso. Ou vai lá, recebe, dá entrada, recebe por escrito, né? Tá certo? Podendo, inclusive, não querendo contestar, né? Se quiser, não, acho que não é assim, vou contestar por isso. Então, é uma forma legal de se fazer as coisas, né? Até porque o processo de tombamento ele é um processo moroso, tem que ter os requisitos, tem que, né, o conselho obedecer. Eu acho que até o vereador Luiz Alves faz parte do conselho também, e se eu não me engano, pelo decreto faz parte ainda de 2021. Então, tem que ter, obrigatoriamente, tem que atender aos requisitos, tem que dar o direito de resposta, e claro, há todo um processo administrativo que tem que ser visado nisso. Tá bom? Ok, então deixa aqui lançada aqui a ideia, se houver o interesse da própria Casa Legislativa, também a gente poderia fazer uma audiência pública, havendo o interesse de participar nesse sentido. Pois não, vereador Luiz Tomás. Bom, vereador, obrigado por a parte. Aproveitando aí o seu uso da tribuna, para convidar aqui os nobres colegas vereadores para uma inauguração das passagens molhadas que vai ter amanhã lá no Distrito Marrecas. Às 15 horas, a inauguração da passagem molhada do Midubim e São Miguel, no Rio da Roça, a do Midubim no Rio Puiú e a do São Miguel no Rio Riacho da Roça, e também às 5 horas na comunidade de Serrote, a inauguração da passagem molhada lá do Serrote e da volta que fica também no Rio do Puiú. Fazer o convite e dar grata satisfação de nós termos a felicidade dessas passagens molhadas lá no nosso distrito de Marrecas, Marco Aurélio, porque nós tivemos mesmo lá no Rio do Puiú uma boa enchente já, e graças a Deus a passagem molhada
aparentemente muito bem feita, está suportando muito bem e, graças a Deus, não teve nenhum problema. E como vai ter o convite para que amanhã possa ter a inauguração dessas passagens molhadas. Obrigado, vereador. E se a chuva deixar, nós vamos estar lá. Se Deus quiser. Não é verdade? E se não deixar, é uma graça de Deus, né? A mais. Agradeço ao nobre vereador Marco Aurélio. A gente foi procurado e recebeu também esse comunicado da Prefeitura Municipal quanto à questão do tombamento de todas as edificações do Jorge Macilon até o centro. E muitos amigos, vizinhos, populares nos procuraram em busca de informações. E eu queria dizer ao nobre vereador Marco Aurélio que é de total interesse dessa casa que a gente faça uma audiência pública para que venha trazer esclarecimentos, para debater esse tema. Eu acho que o diálogo tem que existir. Então, eu falo como cidadão e como uma pessoa que tem o imóvel que é da família, que está à venda, né, que é do espólio, e deu aquele alvoroço, e eu digo, não, vamos tentar conversar, buscar informações para que a gente possa proceder de maneira certa. Então, eu sei que a doutora Patrícia tem todo um cuidado nessa parte e pediu o Marco Aurélio que contactasse com ela para a gente buscar a melhor forma de debater e trazer esclarecimentos para as pessoas que moram nessas ruas onde foram citadas. Muito obrigado aí ao nobre vereador Marco Aurélio. E passaremos para o uso da ordem do dia com a votação das matérias. Projeto de lei de número 22 de 2023 dispõe sobre as criações do Observatório e Relatório de Violência contra a Mulher e Feminicídio do âmbito municipal e adota outras providências. Esse projeto de lei é de autoria do nobre vereador Fúvio Gonçalves, está com o parecer favorável das comissões de Comissão de Legislação e Justiça, Redação Final, Agroindústria, Comércio e Turismo, como também da Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos e Cidadania e Defesa do Consumidor. Então, eu passo para o autor do projeto, o nobre vereador Fúvio Gonçalves. Presidente, eu dou por encaminhada a fala da tribuna, tá? Agradeço ao nobre vereador. Então, não havendo discussão, passaremos para a votação do projeto. Votação aberta. Meu mano, vi não, desculpa. Nobre vereador Felipe. Votação encerrada. Projeto de lei de número 22 de 2023, que dispõe sobre as criações do Observatório e Relatório de Violência contra a Mulher e Feminicídio no âmbito municipal e adota outras providências, foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Passaremos para o projeto de lei de número 23 de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo financeiro à Associação dos Apicultores do município de Itauá, a MPPMUT, na forma que indica e adota outras providências. Esse projeto de lei está com parecer das comissões e é um projeto do Executivo, e eu passo para a apresentação o nobre vereador Marco Aurélio. Presidente, em verdade isso é para fazer uma estrutura física, ajudar na estrutura física da associação e na compra também de um equipamento de beneficiamento para a apicultura.
equipamento de envasamento. Agradeço o nobre vereador Marco Aurélio e passaremos para a votação. Mostra aqui. Votar. Encerrada a votação. Projeto de lei de número 23 de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo financeiro à Associação dos Apicultores do município de Itauá, a PEMUT, na forma que indica e adota outras providências, foi votado por unanimidade dos presentes. Passaremos agora para a votação de todos os requerimentos, se os nobres vereadores aceitarem ser votado em bloco, que permaneça como estão. Requerimentos aprovados por unanimidade. Passaremos, então, para a votação das moções de congratulação em bloco. Se os nobres colegas vereadores aceitarem, permaneçam como estão. Moções aprovadas de congratulação por unanimidade. Passaremos, então, para as moções de pesar, se todos os nobres, para votação, se todos os nobres colegas vereadores aceitarem ser aprovada, que permaneçam como estão. Permissão para subscrever todas as moções. Moções de pesar aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo, declaro encerrada a 9ª sessão ordinária do período legislativo de 2023. Boa noite a todos.